Sri Aurobindo. Preparação para a intervenção do Arcanjo Miguel. 12 de dezembro de 2009. Caros irmãos e irmãs da encarnação, por favor, aceitem minhas saudações. Eu sou aquele que foi Sri Aurobindo. Eu faço parte, como alguns de vocês sabem, dos 24 Melquisedeques. Eu sou, atualmente, perante vocês, o porta-voz. Eu me manifestei, há alguns dias, para anunciar o trabalho do Círculo dos 24 Anciões, voltado para esta terra. O trabalho que permite direcionar e canalizar para vocês esta luz que vocês percebem, alguns de vocês, e que vocês verão muito em breve. Somos todos seres que já percorremos, em um corpo, na encarnação, o caminho da Terra. Portanto, nós podemos entender, assimilar melhor o que vocês vivem e o que terão que viver. Nós somos, de certo modo, seus últimos intermediários humanos, antes de alcançar, além de nós, os mundos de vibrações muito mais etéreas que a nossa e, em particular, o mundo dos arcanjos que jamais conheceram os caminhos da encarnação. O Arcanjo Miguel lhes revelou uma série de coisas que devem ocorrer, em poucos dias, no nível do seu planeta. Como eu anunciei, e como outros Melquisedeques anunciaram, vocês entraram na alvorada do último dia. Uma porta se abre, uma porta principal na história da consciência. Esta porta é aquela que irá levá-los, por intermédio da consciência e da vibração, à sua dimensão eterna, além das ilusões e sofrimentos deste mundo. Eu fui aquele que primeiro percebeu esta onda galáctica de luz que, hoje, chega e bate à sua porta. Hoje, vocês são, cada um na Terra, capazes de viver isso que, na minha vida, era excepcional e raro. Hoje, um número muito maior é chamado para viver isso. A emergência do supramental dentro da sua consciência que irá lhes permitir banhar-se, além da meditação e da oração, em um estado de consciência unificada feito de paz, de vibração, de luz, de interioridade, que, gradualmente, irá lhes permitir fazer a experiência da unidade e, então, da saída dessa luta do mundo. O período que vocês irão viver é uma aprendizagem rápida que deve conduzi-los a transferir a sua consciência para outra realidade, para outra verdade. Essa era, na minha vida, a meta do yoga integral. A diferença, em relação à minha época é que, hoje, está aberto para a multidão. Eu diria que basta simplesmente o conhecimento e a aproximação, uma vez só, para entender e viver isso. Portanto, eu iniciei, há 4 dias, com os meus 23 irmãos, o princípio desse círculo de anciões, a fim de vocês se beneficiarem, na imersão, durante um período de tempo extremamente específico, e fazê-los viver este estado de samadhi que reproduziremos esta noite, se vocês quiserem e, como disse o Arcanjo Miguel, daqui para frente, todas as noites, das 19h30 às 20 horas do seu relógio e até o período da sua próxima marcha micaélica, NDR, deste dia até o próximo 17 de janeiro, dia da 4ª etapa. Isto deverá permitir que vocês superem e passem pelos eventos externos específicos. Sua elevação em vibração, através do intermédio deste samadhi, permitir-lhes a transcender, numa certa extensão, os limites inerentes a este corpo e a esta dimensão e irá preservá-los realmente dos inconvenientes. O modo de proceder será muito simples. Será suficiente que vocês se sentem, e não deitem, simplesmente, com braços e pernas descruzados, alinhados, as palmas das mãos voltadas para o céu, os olhos fechados, enquanto adotam uma respiração confortável e natural e deixam agir, em vocês, aquilo que, nós, os 24 anciões, lhes propomos. Este trabalho representa um primeiro passo em direção à consciência unificada, em direção à função da consciência unificada, que é a não separação dos seus irmãos e irmãs, do conjunto de energias e de consciências do universo, nesta mesma dualidade. Principalmente, o que será obtido, bem além desse período de meia hora, será um estado de graça e de plenitude que os ajudará na sua vida cotidiana, que os ajudará no seu caminho.
Esta simples meia hora será, para vocês, a oportunidade de se aproximar e de viver certos estados de consciência, dentro mesmo desta densidade, que favorecerão, graças ao trabalho micaélico, a sua habilidade de viver, não só nesta densidade, mas nos mundos unitários, no seu corpo de estado de ser, para viver as experiências que, gradualmente, trarão à sua consciência a nova realidade. De fato, vocês entraram na aurora do último dia, o que significa que vocês entraram nos tempos anunciados e profetizados em todas as tradições. Na minha tradição, durante a minha última vida, chamava-se o fim do Kali Yuga, ou Era da Sombra. Naquilo que eu escrevi, ditado pelo Cristo, quando eu fui São João, o período que vocês vivem é aquele do Apocalipse. Isto não deve desestabilizá-los, mas, bem ao contrário, torná-los conscientes de que esse apocalipse é também uma chance única de recuperar a sua herança, a sua dimensão e, então, manifestar, nesta mesma densidade, um estado de consciência não habitual, cheio de alegria, cheio de plenitude, cheio de serenidade, que os farão ver as coisas de outro modo além de simples razões, do que simples visões costumeiras. Ser-lhes-á também permitido, literalmente, portar e suportar o que deverá ser portado e suportado. Neste espaço de acolhimento e de presença, vocês irão se manter no estado de interiorização, para deixar a sua consciência tal como a superfície de um lago, sem ondulação. A meta deste trabalho, pois esta é uma delas, é ajudá-los a passar por este período. Isso irá cessar com certeza na véspera da quarta etapa, NDR. 17 de janeiro de 2010, porque, naquele momento, vocês não irão mais necessitar disso, mas, durante este período de pouco mais de um mês no seu tempo terrestre, vocês irão se beneficiar, na sua densidade, de uma nova energia para fazer o que é para fazer e desfazer o que é para desfazer. Uma nova paz irá habitá-los. Este espaço de meia hora fá-los a se beneficiarem, durante seus dias, de um estado de genuinidade e tranquilidade a nenhum outro comparado, que irá lhes devolver um tempo mais flexível e mais genuíno. Este é o papel principal que nós decidimos, nós, Melquisedeques, para alcançá-los e os inspirar a uma nova força, a fim de lhes permitir o acolhimento da luz azul e das suas qualidades. Ele é, portanto, simultaneamente, um trabalho preparatório e um trabalho conjunto que nós realizamos, juntos, vocês, nós, e os arcanjos, essencialmente, sob o controle, evidentemente, de Maria. Então, se vocês quiserem, antes de abrir um espaço de questionamento relativo a este processo, e com um pouco de atraso em relação ao nosso horário, nós iremos viver juntos um período de cerca de 20 minutos deste estado específico. Portanto, eu lhes peço que se coloquem na postura que eu indiquei e, juntos, vamos realizar, agora. Então eu lhes digo, teremos alguns instantes para a continuação e para as suas perguntas. Efusão de energia. Caros irmãos e irmãs, mantendo, se possível, este estado, nós vamos tentar prosseguir com suas perguntas, especificamente em relação a isto. Pergunta: porque, no Apocalipse, essencialmente há a questão de punição, de vingança e não destas energias? Cara irmã, eu escrevi sob o ditado de Jesus, além da descrição, além dela, há um aspecto essencial no Apocalipse de São João, que é a sua estrutura vibratória, seja qual for o idioma. O apelo está em um livro, que é doce na boca e amargo nas entranhas. O fato de querer entender e de comer é o amargor. O fato de falar, em voz alta, em leitura, é a doçura e vibração. Com certeza, o trabalho através das visões e das palavras que eu tinha e era capaz de, na época, assimilar mais, mas, além das visões, até a estrutura desse escrito remete à vibração e é isso o que importa. É o único texto que não foi modificado por causa da advertência do próprio Jesus Cristo. É necessário ir além do que está escrito para capturar o alcance vibratório, em relação à enunciação dele. O restante é somente acessório. Pergunta:
Durante o processo vibratório que nos fez viver, ao que corresponde o fato de sentir uma pressão no nível do plexo solar e um frescor no nível do terceiro olho. A significação é diferente para cada ser. A vibração do círculo de fogo dos anciões, independentemente do estado de samadhi, está ligada diretamente ao que se convencionou chamar de fogo do amor. Este fogo do amor é uma vibração percebida no nível do chakra do coração. Sua reação não tem nem que ser analisada. É um processo para ser simplesmente vivido. Seja qual for a demonstração que você tiver dela, no nível do corpo, não é isso que é importante, mas, sim, os efeitos que a seguem. Querer interpretar a vibração afasta você da verdade da vibração porque ela atua, neste nível, como uma interação e, às vezes, como uma interferência, entre o seu próprio nível vibratório e a vibração que é conectada ao círculo dos anciões. Pergunta: a personalidade irá desaparecer progressivamente ou repentinamente? Isto também é diferente de acordo com os seres. Haverá, e vocês notarão isto com a progressão dos dias, uma graduação e uma elevação vibratória. De acordo com a sua conformação, física e energética, poderá ser passo a passo, ou brutalmente. Pergunta: as implicações do Apocalipse irão durar quanto tempo, no tempo terrestre? Como foi anunciado, e como foi mudado, o Apocalipse teria de durar 2 tempos, um tempo, e a metade de um tempo, 1260 dias. Nós desejamos, tal como eu acho que vocês desejam, que este período se reduza ao extremo, mas isso não depende de vocês, nem de nós, mas de um conjunto de interações. Tenham certeza de que, daqui em diante, faremos o máximo para ser o mais breve possível e o melhor possível. Pergunta: então a duração desses períodos varia de acordo com os eventos? Sim. Existe uma forma de elasticidade. Lembrem-se de que eu disse, há 4 dias, isto irá lhes permitir situar-se temporariamente, que o último selo foi aberto. Pergunta: como gerir o cotidiano leve e simplesmente, enquanto caminhamos espiritualmente? Enquanto se beneficiam do que nós lhes brindamos, vocês verão, nos seus dias, tal como eu disse, leveza, eficiência e alegria. Pergunta: o que será daqueles que não têm consciência, conhecimento desse processo? Da mesma forma que, pelos diferentes trabalhos que lhes são propostos, por este canal ou por outros, é preciso entender bem que vocês passarão por um processo, daqui em diante, coletivo e global. O fato de, evidentemente, ter consciência neste momento é muito útil, mas muitos seres humanos irão viver espontaneamente esses episódios de samadhi, criando uma forma de separação e de conclusão, de uma só vez, em relação ao que será vivido na sua vida, no seu ambiente. Então, não há mais lugar para se preocupar com isso, tampouco. Há um lugar de realização, vocês que estão com consciência disso e vocês permitirão, então, um estabelecimento muito mais fácil, na sua dimensão, desta realidade vibratória. Pergunta: o que significa, no Apocalipse, a referência aos eleitos e a marca da besta? O fato de ser eleito é aberto para todos, sem exceção, sem distinção de idade, de karma, de sexo ou outro. Todavia, a proporção de seres humanos aptos, em consciência e em verdade, para viver nas dimensões unificadas elevadas, a partir daquela que vocês chamam de seu nível de 5ª dimensão, representa uma fraca porcentagem do conjunto da humanidade. O que é preciso que vocês integrem, é que cada um irá para onde sua vibração o levar. Então, o fato a ser marcado corresponde ao que eu vi, com as palavras de então. O ser humano foi marcado como gado, em sinal da adesão e da situação de escravidão. Contudo, é preciso entender que, hoje, o conjunto da humanidade já está em escravidão. Quem dentre vocês é livre? Quem dentre vocês é capaz de se dizer livre de todas as correntes que constituem as suas vidas? Esta marcação já está ativa, há mais de 100 anos, no nível dos seus pensamentos, no nível das suas concepções. Resta apenas, e isso vai fracassar, marcar os seus corpos e as suas almas.
É por isso que nós temos, o Círculo dos Anciões, e o conjunto das entidades espirituais da luz autêntica, acelerado e avançado no que deve ocorrer. Pergunta: hoje, o que se tornam as almas que deixam seu corpo? Elas estão em situação de êxtase, na espera, se vocês preferirem, de uma emergência da nova dimensão. Algumas almas, todavia, decidem voltar de novo para esta dimensão. O contingente maior está, entretanto, colocado à espera. Lembrem-se de que nós temos, literalmente, dissolvido os planos intermediários, que vocês chamam de astral, as franjas de interferências, onde se recebem as almas após a sua morte. Isto é ilustrado pela destruição do que vocês chamam de magnetosfera. Essas almas ficam esperando. Pergunta: o que vão viver as almas que se encarnam atualmente? Elas vêm viver este tempo notável, tempo de revelação e de reversão. A mudança dimensional de um sistema e, com muito mais razão, separado da fonte, é um grande evento para a história de uma alma, mas para a história, sem nada a acrescentar. A explosão da consciência, o seu retorno à unidade, é um grande processo em meio às consciências da vida. Pergunta: qual é a diferença entre transferência e transubstanciação? Transferência é a transferência da consciência. A transubstanciação é uma modificação atômica do corpo físico. Pergunta: as terceira e quinta dimensões coabitarão no planeta, após a transferência? Certamente que não. É impossível. Há separação de rotas, separação de vibrações e separação de consciências. Um conjunto correspondente a uma forma de reunificação da consciência. Mas, todavia, a vibração da terceira dimensão, mesmo unificada, não possui os mesmos substratos vibratórios e as mesmas partículas de vida que a quinta dimensão. Pergunta: tomar sílica pode ser útil? Sim. O silício, a sílica, é um elemento vibratório importante da dimensão não dissociada. A sílica tem a capacidade, também, para ajudá-los a absorver e metabolizar as novas vibrações. Pergunta: qual seria a posologia? Não é do meu ramo, entretanto, existem dois tipos de sílica absorvível e metabólica. Há uma sílica sob a forma vibratória, homeopática, cujas diluições podem elevar hoje, até a 12ª, 15ª, e uma sílica orgânica da qual existem diferentes versões que eu não posso lhes detalhar. Lembre-se, entretanto, de que a melhor ferramenta é a sua própria consciência. Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Caros irmãos e irmãs da humanidade terrestre, eu vou então deixá-los enquanto lhes trago a minha paz e os agradecimentos do Círculo dos Anciãos. Eu digo, portanto, para aqueles que desejarem, até todas as noites. Aum Tris Dimensirons. Tradução para o português: Zulma Peixinho.